partem prolongações do mesmo tipo de tecido conjuntivo denso e regular, que são chamados de... chamam que abre e fecha isso. Cordas tendinosas. E essas cordas tendinosas se continuam com os músculos papilares. Perfeito. Então, o que são as cordas tendinosas? São prolongações da capa ventricular das válvulas, certo? Então, como está composto um orifício valvular, está composto por anéis fibrosos. O que se inserta nesses anéis fibrosos? As válvulas das válvulas, as portas das válvulas. Como está composta uma porta? Capa esponjosa, capa fibrosa e capa ventricular. Qual é a única que é laxo? Capa esponjosa. As duas últimas, as duas de baixo, são tecido conjuntivo denso, e da ventricular partem prolongações chamadas de cordas tendinosas. Tá? Muito bem. Agora, como está composto a parede do coração? Qual seria a composição da parede do coração? É um órgão oco. Então, como ele vai estar composto? Se é um órgão oco. Isso. Endocárdio, miocárdio e pericárdio ou epicárdio? Pericárdio, exatamente, perfeito. Endocárdio, miocárdio e pericárdio. Perfeito. 3 camadas basicamente, né? Virazinho para cá. Podem tomar um cafezinho se quiserem. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Vou desenhar tudo primeiro e vou explicar. Bueno. Então, falamos que o coração é um órgão oco, possui cavidades. Né? Quais são essas cavidades? Dois átomos, dois ventrículos, separados por tabiques intra-auricular e interventricular, comunicados por orifícios valvulares. Né? Esses orifícios valvulares compostos por anéis fibrosos, onde se insertam as válvulas das válvulas, que tem 3 camadas, já vimos quais são. Né? Agora vamos para a parede do coração. Né? A parede do coração vai estar composto por 3 capas, basicamente: endocárdio, miocárdio e pericárdio. Endocárdio vai ter 2 lâminas, que seria a lâmina endotelial, ou simplesmente endotélio, e a lâmina subendotelial, ou subendotélio. E vejam aqui, nesse desenho, seria essa parte mais fina, interna, seria o endotélio. Toda essa parte aqui, até aqui, seria o que chamamos de subendotélio. Certo? Então, endotélio seria só o epitélio, plano simples, e subendotélio é o tecido conjuntivo subendotelial, que fica por baixo do endotélio. Okay? Esse subendotélio ele vai estar composto por fibras de colágeno, certo? Fibras elásticas, e vamos ter uma célula, que seria essa célula aqui, a célula de Purkinje. Né? Essas células aqui são as células de Purkinje. Eu acho que esse desenho está até um pouquinho mentiroso, não se encontram nas aurículas. Certo? Se encontra principalmente aqui no ventrículo e no tabique interventricular, porque são prolongações do haz de Kiss. Então, como são prolongações do haz de Kiss, então não pega as aurículas, pega os ventrículos e principalmente o tabique. Né? Por exemplo, como desenho esquemático do cérebro vai explicar. Né? Aqui temos discussões de Ross, Jensen, Bloom, Junqueira, tal. Na verdade, o Ross é o que mais é um pouquinho diferente, que o Ross fala que por baixo do subendotélio se encontra o que se chama de subendocárdio.
o subendocárdio, eu coloquei isso aqui, essa parte um pouquinho mais grossa aqui, antes do miocárdio. O subendocárdio seria um compactamento de fibras de colágeno. Isso aqui é um tecido contínuo mais denso. Certo? O Jensen e o Bloom falam que o subendotélio fica mais denso perto do miocárdio, ou seja, que eles não consideram uma subcapa do endocárdio, certo? Nada mais falam que forma parte do subendotélio e o subendotélio fica mais denso. Então, basicamente falam a mesma coisa, só que o Ross subclassifica nada mais como subendocárdio. Então, segundo o Ross, que é o nosso livro guia, vamos ter endotélio, subendotélio e temos um subendocárdio. Ok? Perfeito? Depois do subendocárdio, entramos para o miocárdio. Da maneira, miocárdio. O nome já fala, mio vem de músculo. Então, que tipo de tecido vamos encontrar aqui? Tecido muscular estriado cardíaco. Né? Qual a característica das nossas fibras? Bifurcadas, unibinucleares, apresenta estriações, está unida através de discos intercalares. Né? Depois, como chama o espaço em volta desse núcleo? Espaço Justa perinuclear. O que se armazena aqui? Espaço justa perinuclear? ANP, que seria ANP? Péptido, certo? Sódio natriureico, sódio, muito bem. Péptido natriureico auricular. Auricular por quê? Que é produzido nas aurículas. Natriureico, que é referente ao sódio, elimina sódio pela urina. Para quê? Para baixar a pressão, baixar o volume do sangue e assim baixar a pressão. Não é o sistema principal que regula a pressão. Pelo contrário, esse sistema só se ativa quando o sistema renina, angiotensina, aldosterona falha. Certo? Ou seja, que já em casos de patologias esse sistema tende a se ativar, né? Por causa que o coração ele não regula a pressão normalmente. Quem regula a pressão seria o rim. Porém, se o rim está tendo problemas para regular a pressão e a pressão está elevada demais ao ponto do coração ter que se dilatar demais, ali esses cardiomiocitos, como tem receptores de volume, né, eles se esticam demais e entendem a pressão está muito elevada. Então o que fazem? Liberam esse péptido elimina sódio, elimina água, essa água obviamente sai do plasma, reduz o volume do sangue e assim reduz a pressão sanguínea. Né? Sim. Eu só te peço que antes de você apagar o quadro, só vai avisando para poder tirar foto. Ah, não, sim, eu vou avisar, mas não vou apagar. Até perder apagar. Depois, é isso, né? Como está composto um disco intercalar? Desmossões, zonas aderentes, nexos. Perfeito, muito bem. Depois, temos já o nosso pericárdio. Né? O pericárdio ele vai estar composto por duas folhas. Uma folha serosa e uma folha fibrosa. A folha serosa seria a que está em contato com o miocárdio. Então, em contato com o miocárdio, toda essa região aqui seria a nossa folha serosa. Certo? E a camada mais externa do pericárdio é a capa fibrosa. Tá? Capa serosa em contato com o miocárdio, capa fibrosa em contato com o intestino, basicamente. Né? Seria para a cavidade torácica. Capa fibrosa já fala o tipo de tecido. Que tecido aqui? Fibroso. Tecido conjuntivo, denso, irregular. E a serosa também já fala que tecido. Sempre que escutem a palavra serosa, se refere a uma camada de tecido com o epitélio, principalmente um mesotélio, certo? Então, como está composta uma serosa, mesotélio e submesotélio, segue a mesma lógica que o endotélio e o tecido contínuo abaixo do endotélio é subendotélio. O mesotélio é o epitélio e abaixo do mesotélio, submesotélio. Você entende? Então, como está composta uma serosa, mesotélio e submesotélio. Quais são as serosas do corpo? Aqui temos uma, pericárdio. Qual outra serosa?
pleura. Depois, Peritoneu. peritoneu, exatamente. Então temos 3 serosas basicamente: pericárdio, pleura e peritoneu. Todas têm mesotélio e submesotélio. Perguntarem como está composto a pleura: mesotélio, submesotélio. Tem mais componentes realmente, mas basicamente mesotélio e submesotélio. Como está composto o peritoneu? Mesotélio e submesotélio. Como está composta a serosa pericárdica? Mesotélio e submesotélio. Esse mesotélio e esse submesotélio formam 2 folhas, certo? Só para deixar claro, esse epitélio aqui seria o que chamamos de mesotélio. E essa parte em verde seria o submesotélio. Vamos ter mesotélio e submesotélio em contato com a fibrosa e vamos ter mesotélio e submesotélio em contato com o miocárdio. Temos 2 folhas chamadas de folhas espelho. Isso aqui tem o mesmo componente, mesotélio e submesotélio. Essas 2 folhas são chamadas de visceral, aqui está em contato com o miocárdio, é chamada de folha visceral, e aqui está em contato com a fibrosa, é chamada de folha parietal, certo? Então, em contato com o miocárdio visceral, em contato com a fibrosa parietal. É similar ao pulmão, professor? É similar ao pulmão, É similar. por exemplo. É similar. E tem a câmara serosa que é a pleura, Sim. no caso que vai, a parietal é visceral, né? Sim, É a sim. mesma coisa, só que associa de maneira diferente. É semelhante, porém aqui temos a capa fibrosa, eu sei que temos algum, mas sim, é mesotélio e submesotélio. Essa capa visceral recebe outro nome, como se chama a capa visceral da serosa. Recebe o nome de epicárdio. O que seria então o epicárdio? Seria a folha visceral da serosa do pericárdio. Seria a camada mais interna do pericárdio. Okay? Então, o epicárdio não é sinônimo de pericárdio. Tá? O epicárdio é uma folha do pericárdio. Certo? Você entende? Então, como está composto, quais são as camadas do coração? Uma pessoa que eu não entendi, que o epicárdio... Epicárdio é a folha visceral da serosa do pericárdio. Tá. O pericárdio está composto por serosa e fibrosa. Fibrosa denso, serosa, temos visceral e parietal. A visceral é chamada também de epicárdio. Okay? Então, resumindo até aqui, como está composto o nosso coração? Está composto por endocárdio, miocárdio e pericárdio. Endocárdio, endotélio e subendotélio. Miocárdio, tecido muscular estriado cardíaco. E pericárdio vai estar composto por uma folha fibrosa, mais para fora, e uma folha serosa em contato com o miocárdio. A folha serosa tem 2 folhas de novo, que seria a visceral e a parietal. Como está composta a folha visceral? Mesotélio e submesotélio. Como está composta a folha parietal? Mesotélio e submesotélio. Mesotélio, epitélio plano simples, submesotélio, tecido conjuntivo laxo, né? E abundante tecido adiposo. E esse espaço aqui, como chama? Temos um espaço ali. Como chama esse espaço? Segue a lógica. Endocárdio. Pericárdio. Espaço pericárdio. Espaço pericárdio. Isso. Onde corre o líquido pericárdico, exatamente. Onde corre o líquido pericárdico. Para que serve esse líquido? Lubrificar e impedir que essas folhas façam atrito. Se essas folhas fizerem atrito, isso irrita e inflama. Se inflama, isso aqui enche de líquido e o que ocorre? O coração não consegue dilatar. Taponamento, a pericardite dá taponamento. Isso aqui o coração não consegue dilatar e ali pode morrer em minutos, inclusive. Né? Ian, isso seria a parede do coração. Por último, sistema de condução. Peraí. Sim. Professor, nessa folha visceral aí do pericárdio e na parietal, qual tecido que eu encontrei? Qual? Na parietal, mesotélio e submesotélio. Tá, mas ele é formado de que tecido? Assim? Mesotélio seria epitélio plano simples e submesotélio seria tecido contínuo laxo com abundante tecido adiposo. Tá? Vou escrever ali. Aqui vai. Então, aqui, mesotélio seria epitélio plano
Sim. E submesotélio seria aqui. Seria tejido conjuntivo laxo e tejido adiposo. Tecido conjuntivo laxo e tecido adiposo. E no visceral é igual, exatamente. Que o visceral também tem o mesotélio e tem o submesotélio. Só que na camada na parietal vai ter mais tecido adiposo que na visceral. Vai ter muito mais tecido adiposo. Agora, sistema de condução do coração, como está composto? Vai passar na anatomia. Mas qual o sistema de condução? Também as de His. O que mais? Isso, vamos falar de novo. Temos nódulo sinusal, depois nódulo aurículo ventricular, haces internodales e el haz de His. Haces, creo que chama fascículos internodais, que é o que vai distribuir nas aurículas. Depois temos o haz de His, que vai para o tabique interventricular. E como estão compostos os nódulos sinusal e aurículo ventricular? Células nodales. Então, os nódulos estão compostos por células nodales e o haz de His e os fascículos internodais estão compostos por células de Purkinje. Né? Qual a função das células nodais? São neurônios. Então, produzir e transmitir impulsos. Né? E o haz de His, nada mais transmitir esses impulsos. Não sei que as células de Purkinje só transmitem impulsos. Isso seria coração, certo? Então, coração, basicamente, endocárdio, miocárdio e pericárdio. Né? Também temos a composição das válvulas, que esqueci de falar, a gente falou de duas válvulas só, que é a mitral e a bicúspide. Tem outras válvulas que comunicam os vasos com os ventrículos. Quais são essas válvulas? Com a aorta, aórtica, e com a pulmonar, com o tronco pulmonar, a pulmonar. Né? Também a mesma composição, anéis fibrosos e válvulas. Né? Aqui é o mesmo tipo de tecido. Muito bem, que oração? Professor, nessa transmissão elétrica aí do coração dessas células nodais aí, funciona igual no cérebro também? Sim. Mas não tem um canal onde você distribui uma reação química lá e o... Sim, esse aqui, ele funciona como o cérebro por causa que é meio que o mesmo tecido nervoso. Porém, obviamente, ele tem um limite, né? Ele vai transmitir esses impulsos, porém ele tem um limite que no caso seria nada mais manter o coração vivo. Né? Esse sistema, ele é autônomo, porém ele não funciona sozinho. O que significa isso? O coração ele pode, não é latir em português, como fala? Bater. Latir é outra coisa. O coração pode bater sem o cérebro, porém ele não pode acelerar e desacelerar sem o cérebro. Isso significa, se você não tiver controle do cérebro e estiver só pelo coração, você fazer exercício físico, você literalmente vai morrer, porque seu coração não vai acompanhar esse exercício físico. Quem vai sincronizar os músculos e a necessidade do corpo com o coração seria o cérebro. Então, quando você começa a correr e fazer um exercício físico, o seu cérebro vai falar, ó, o músculo estriado está precisando mais fluxo sanguíneo, então ele vai fazer o coração aumentar o bombeamento, aumentar o volume de sangue que chega para esses tecidos, e isso para assim poder se manter vivo, entendeu? E aqui tinha discussões, acho que essa discussão eu não estudei mais sobre isso, sobre se o coração podia se manter vivo sem os nódulos, né? Pode se manter, acho que podia se manter só com haz de His. O coração, não o corpo humano, ou seja, que ele leva o coração a batimentos de 20 batimentos, ou seja, que é incompatível com a vida, mas continua batendo, né? Porém não serve para viver. Sim. Eu uma vez eu vi um vídeo tipo de um acidente que tinha tido com um cara e o coração tipo assim voou, não sei como, no meio do acidente tava batendo no piso. Isso é possível, Ia?
Tipo, posso fazer? Pior que é uma É pergunta possível? válida, porque ele já tá. É porque eu não sei, eu tenho, eu não sei, Não, é eu criar possível. verdade. É possível, sim. É possível? Sim, é possível. Ah, Obviamente, não para sempre, né? Não, mas por um Ninguém tempo. minutos depois do acidente, sim. É possível. Agora, pode também ser IA, mas É é isso que eu possível. tenho que perguntar, será? O vídeo eu não posso te afirmar se é ou não IA, Não, mas você se vai é saber se era possível. possível. Uma coisa É. que né, saiu Voou no asfalto. Não, mas vai. 10, 25. Acho que deu minuto. Ele pode ficar batendo. Tava batendo no chão. Loucura, né? É. Só o coração. Porque ele pode ficar sem oxigênio e tudo mais, inclusive por 1 minuto e meio. Então, até ali ele vai continuar tentando viver. Muito bem, isso seria coração. Vou passar uma introdução nada mais do que seria vasos sanguíneos. Aí amanhã terminamos já sistema circulatório. Tá? Posso apagar? Não, Ah, não. Vou ao banheiro e já volto então. Eu vou deixar explicar só depois, porque não trabalho. Eu vou precisar de uma foto. Tira foto? Olha o grupo, você não tá olhando o grupo. Olha o grupo.